Agora a gente vai falar do nosso primeiro problema que não tem solução computacional. Vamos ver o problema da aceitação para as máquinas de Turing. Esse problema consiste em decidir se uma máquina de Turing M aceita ou não uma cadeia W. Significa que, se eu te der a descrição de uma máquina de Turing, você consegue dizer se ela aceita ou não a cadeia W? É possível escrever um algoritmo para dizer se aceita ou não a cadeia W? Primeiro, a gente vai reescrever esse problema em termos de linguagem. A gente vai chamar a linguagem AMT, que é a aceitação para máquinas de Turing, como sendo a linguagem que contém todas as codificações compostas por máquina de Turing e W, tal que M é uma máquina que aceita a cadeia W. A gente falou bastante sobre essa ideia da codificação na aula passada, então se você ficou com dúvida, veja os vídeos da aula anterior. Algumas considerações que a gente pode fazer sobre essa transformação, né, de problema de decisão para um problema de aceitação de linguagem. A primeira é que testar se M aceita a cadeia W é o mesmo que verificar se essa codificação MW, que é uma cadeia, né, pertence à linguagem AMT. A AMT é a linguagem que contém todas as representações de máquinas que aceitam W. Tá? Então, é equivalente. Perguntar M aceita W é o mesmo que perguntar se MW pertence a AMT. Com isso, mostrar que esse conjunto de cadeias, que essa linguagem AMT não é decidível, é o mesmo que mostrar que não existe algoritmo para resolver o nosso problema de decidir se a máquina M aceita a cadeia W. E é esse o nosso objetivo nessa sessão. Primeiro, a gente vai mostrar que a linguagem AMT ela é Turing reconhecível. O que significava mesmo ser Turing reconhecível? Significa que eu posso escrever uma máquina de Turing que vai sempre aceitar as palavras que pertencem à linguagem. Então, se eu tiver uma palavra MW, que é a codificação, né, da máquina e da cadeia W, se ela pertencer à AMT, essa minha máquina de Turing ela vai aceitar a palavra, então ela vai reconhecer. Mas se ela é Turing reconhecível, mas não é Turing decidível, se a gente tiver uma outra cadeia M', W', se ela não pertencer ao nosso conjunto AMT, essa máquina que a gente vai projetar, ela pode rejeitar ou ela pode entrar em looping. Então vai ter um caso aqui que a máquina entra em looping e a gente não sabe se a máquina vai aceitar ainda ou se ela vai ficar num looping eterno. Então, quando a gente tem uma linguagem que é Turing reconhecível, a gente só sabe as cadeias que pertencem à linguagem, no caso aqui, a AMT. É fácil a gente mostrar que a AMT é Turing reconhecível. Vamos apresentar aqui uma máquina de Turing U, que vai reconhecer essa linguagem AMT. Como que é a descrição dessa máquina de Turing? Então, relembrando, sempre a descrição de uma máquina começa sobre a cadeia de entrada, no caso aqui, MW. Passo 1. Simule M sobre a cadeia W. A nossa máquina U, ela vai simular a máquina M sobre a cadeia W. Não é difícil pensar nessa ideia de uma máquina simulando a outra. Na aula passada, quando a gente mostrou equivalência entre os modelos de máquina de Turing de uma fita só, multifita e não determinístico, na hora de mostrar essa equivalência, a gente mostrou também a simulação de uma máquina por outra. Então, nesse caso, essa máquina de Turing U, ela vai simular a máquina M, que é passada como descrição aqui para a gente. Se em algum momento a máquina M entrar em Q aceita, então, se M aceitar W, aceite a cadeia MW. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Se a nossa descrição de máquina e cadeia pertencer a MT, é porque quando eu simulo M com W, ele entra em Q aceita. Agora, se em algum momento a máquina entrar em Q rejeita, rejeite MW. Só que o problema é quando a máquina entra em looping. Né? Então, se a máquina M entrar em looping, a máquina U também vai entrar em looping e a gente não tem garantido a resposta rejeita para todos os casos. Por isso que a gente vai falar que essa linguagem é Turing reconhecível, porque existe uma máquina de Turing, no caso aqui U,
que reconhece cadeias da linguagem. É isso que a gente tem escrito aqui também. Então, a gente pode reforçar aqui a ideia de que se M entra em looping, U também entra em looping, logo U não decide a linguagem, mas é fácil ver que U reconhece a linguagem. Antes da gente continuar, vamos fazer uma observação. A máquina de Turing U, ela é interessante por si própria. Na verdade, ela é conhecida como máquina de Turing universal, porque ela é capaz de simular o comportamento de qualquer outra máquina de Turing. Essa máquina U, ela vai receber a descrição de uma máquina e de uma cadeia, e o seu comportamento vai ser simular essa máquina M. A máquina de Turing universal, ela foi apresentada originalmente pelo Alan Turing, e ela teve um papel muito importante no estímulo do desenvolvimento dos primeiros computadores com o conceito de programa armazenado, em que você não constrói um computador para resolver um problema específico, mas sim para resolver diferentes problemas através de programas armazenados nesse computador. Esse é um conceito que a gente usa até hoje na computação. Então, a descrição que é dada de M como entrada para a nossa máquina de Turing universal, a gente pode dizer que ela funciona como um programa, né, ou software, que vai permitir que a máquina U ela tenha diferentes comportamentos. Essa máquina U é uma máquina hipotética e ela está presente em vários resultados da teoria da computação. Voltando agora para o nosso problema AMT, que é o problema da aceitação, dado uma máquina e uma cadeia W, saber se a máquina M aceita a cadeia W. O que a gente quer provar é que a AMT não é Turing decidível. A gente já mostrou que é reconhecível, mas a gente quer mostrar que não dá para decidir essa linguagem. Vamos fazer uma prova por contradição. Essa prova por contradição vai assumir que existe, sim, uma máquina H que vai decidir a linguagem AMT. Então, essa máquina H ela vai ser a seguinte: sobre a cadeia MW, simule M sobre a cadeia W, parecido com a máquina universal, né? A gente vai simular a máquina M aqui sobre a entrada W. E aí, se em algum momento M entra no estado que aceita, aceite a descrição de MW. Tudo bem, igual no slide anterior. Mas se M falhar em aceitar, rejeite MW. O que significa falhar em aceitar? Ou ela vai rejeitar ou ela entra em looping. Significa que a máquina H ela vai decidir a linguagem AMT, é uma máquina hipotética, tá? Então ela está decidindo, porque quando o MW pertence a AMT, a máquina para e aceita, e quando MW não pertence, que é o caso aqui, MW não pertence a AMT, é porque a máquina M ela falhou em aceitar, mas a nossa máquina H ela rejeita. Então, essa máquina hipotética ela decide a AMT. E a gente vai chegar em uma contradição, assumindo que essa máquina hipotética existe. Vamos, antes disso, reescrever o funcionamento da máquina H. Essa máquina H, aqui representada como uma função, né, ela vai receber como entrada a descrição de M de W, e ela aceita se M aceita e rejeita se M não aceita. Vejam que não é se M rejeita, porque para rejeitar precisa parar, mas se M não aceita, ela rejeita também. Então esse aqui é o comportamento da nossa máquina hipotética H. Se essa máquina de Turing hipotética H decide o problema AMT, nós podemos construir uma outra máquina de Turing D que vai utilizar H como subrotina. Essa máquina de Turing D, ela vai receber também a descrição de uma máquina de Turing M. Como que a máquina D vai funcionar? Ela vai passar a seguinte cadeia, a cadeia que representa a descrição da máquina M, e agora W, ao invés de ser uma cadeia que pertence à linguagem reconhecida por M, vai ser a própria descrição de M também. Ou seja, a gente está passando para H uma máquina de Turing M para ver se ela aceita a sua própria descrição. Em seguida, se H aceita, D vai
rejeitar. Então, a gente vai inverter o resultado. E se H rejeita, D vai aceitar. Vejam, não é difícil conceber essa máquina D aqui. Ela só vai pegar a descrição de M, vai modificar aqui a entrada para H e inverter o resultado. Se H aceitar, a máquina vai rejeitar. E se H rejeitar, a máquina vai aceitar. A ideia de usar uma máquina de Turing rodando sobre a sua própria descrição, que seria aqui a máquina H, ela vai simular M rodando sobre a sua própria descrição, ela não é muito comum. Mas você pode pensar como um programa que roda com ele mesmo como entrada. Então, se o meu programa lê um arquivo de texto, eu posso passar o próprio arquivo de texto como sendo o código-fonte desse programa. Isso pode acontecer também com um compilador. Pensa que você tem um compilador para a linguagem C, que foi escrito em linguagem C, e esse compilador vai compilar o próprio código de fonte dele. Então, essa ideia, apesar de ser um pouco contraintuitiva, é possível sim da gente fazer. Bom, então a gente vai resumir aqui também o comportamento da nossa máquina D. Essa máquina D, ela recebe a descrição de uma máquina de Turing M e ela aceita, se M não aceita a sua própria descrição, lembrando que a gente vai inverter o resultado, né? Então, se M não aceita a sua própria descrição, ela aceita. E ela rejeita quando M aceita a sua própria descrição. É só isso. É uma máquina D que usa aquela máquina hipotética H, inverte o resultado da máquina H quando H recebe M e a descrição de M como entrada. Agora, veja o que acontece quando a nossa máquina D recebe como entrada a sua própria descrição, que é o que a gente tem na figurinha aqui. Então, D recebe a sua própria descrição como entrada, ele vai construir, então, a entrada para H composto por D e a cadeia da descrição de D. H vai decidir se D para e aceita a sua própria descrição, ou se D não aceita a sua própria descrição. E o resultado da máquina D vai ser aceita se a máquina H rejeita, e vai ser rejeita se a máquina H aceita. Olhando aqui para o funcionamento dessa máquina, quando ela recebe a sua própria descrição, a gente vai chegar em uma contradição, porque a gente está falando que D aceita a sua própria descrição quando D não aceita, e D rejeita quando D aceita. Isso aqui é uma contradição, ou seja, é um absurdo. A gente chega, então, que D aceita a cadeia que representa a sua própria descrição, C e somente C, D rejeita essa cadeia. Isso é um absurdo. Logo, a nossa hipótese, desde o começo, ela era falsa, e não pode existir nenhuma máquina de Turing hipotética, né, H, que vai decidir a nossa linguagem AMT. Portanto, o conjunto das cadeias que representam M e W, tal que M aceita a cadeia W, não é Turing decidível, o que equivale a dizer que não existe solução computacional para o problema de, dado uma máquina e uma cadeia W, a máquina aceita essa cadeia? Não existe solução, porque pode ser o caso que a cadeia não está no conjunto aceito pela máquina e essa máquina entra em looping. Então, esse é um problema que não é Turing decidível, é o primeiro problema que a gente vê que não pode ser resolvido por uma solução algorítmica, apesar dele ser Turing reconhecível. Então, para casos positivos que estão em AMT, a gente reconhece, mas para entradas que não estão no meu conjunto AMT, a gente não decide, então o problema não é solúvel. E para encerrar, a gente vai ver um problema que nem é Turing reconhecível, não dá nem para construir uma máquina de Turing que vai reconhecer esse problema. Considere o problema de decidir se uma máquina de Turing não aceita a cadeia W. Ou seja, vamos considerar a linguagem que é o complemento da linguagem AMT, representado aqui por essa barra. O complemento da linguagem AMT é o conjunto das representações de máquina de Turing e cadeias tal que M não aceita
a cadeia W. Em outras palavras, uma cadeia vai estar nesse conjunto quando a máquina M para e rejeita, tá? Então, se a máquina parar e rejeitar, a gente vai ter a codificação nesse conjunto. Mas, quando a máquina de Turing entra em looping, a cadeia também não é aceita, né? Então, quando a máquina entra em looping, a descrição de EMW também pertence a essa linguagem aqui, que é o complemento de AMT. Para provar que o complemento de AMT não é Turing reconhecível, a gente vai fazer uma prova por contradição. Para fazer essa prova é simples, uma vez que nós já sabemos que a linguagem AMT é Turing reconhecível, mas não é decidível. A gente acabou de provar isso. Isso porque, se o complemento de AMT fosse reconhecível, então verificar se uma cadeia, que é a codificação de uma máquina e uma cadeia W, pertence ao complemento de AMT, seria o mesmo que verificar se essa representação aqui de EMW não pertence ao conjunto AMT, o que a gente já provou que é impossível. Então, não é possível construir uma máquina que decide. Logo, não é possível construir uma máquina que reconhece as codificações de máquina e cadeia que não estão em AMT. Com isso, o AMT não pode ser nem Turing reconhecível, porque a gente não pode fazer isso daqui. Logo, a gente não pode reconhecer as codificações que estão no complemento de AMT. Certo? Então aqui a gente tem uma tabelinha desses primeiros problemas que a gente viu, que não são decidíveis e que também não são reconhecíveis. A gente viu que a AMT, apesar de ser reconhecível, não é decidível, então ele não é solúvel por um computador. E a gente acabou de ver também que o AMT barrado, ou seja, o complemento do conjunto AMT, não é nem reconhecível, logo também não é decidível. Então, lembrando, uma linguagem ela é Turing decidível quando a gente consegue, para uma cadeia W dessa linguagem, responder sempre que ela pertence e não pertence. No caso aqui, nenhuma dessas linguagens a gente consegue construir essa máquina. Agora, uma linguagem ela é reconhecível quando a gente consegue pelo menos dizer as cadeias que pertencem. No caso aqui, a AMT para a gente é uma linguagem reconhecível, mas a gente provou que ela não é decidível, então não dá para construir essa máquina da esquerda aqui, mas a da direita dá sim. Finalmente, ao mostrar linguagens Turing indecidíveis e Turing irreconhecíveis, a gente completa aí a nossa hierarquia de Chomsky. Lembrando da nossa figura da hierarquia de Chomsky, nós tínhamos lá as linguagens regulares, que eram linguagens do tipo 3, depois as livres de contexto do tipo 2, as sensíveis ao contexto tipo 1, e as recursivas e recursivamente enumeráveis eram tipo 0 na hierarquia de Chomsky. Hoje nós vimos que a linguagem AMT, ela está aqui, ela é reconhecível por máquina de Turing, mas ela não é decidível, por isso que ela não é uma linguagem recursiva. E nós vimos também que o complemento dessa linguagem AMT não está em nenhum dos tipos da hierarquia de Chomsky. Então a gente coloca aqui ele fora, dentro do universo de todas as linguagens. Ao mostrar essas linguagens AMT e complemento de AMT, a gente mostra problemas que não têm solução computacional, uma vez que a gente aceita a tese de Church-Turing, que fala para a gente que um problema tem solução computacional se existe uma máquina de Turing que decide esse problema.